Não tem como falar de controle de embreagem sem falar de meia embreagem, ponto da embreagem, tremidinha, ponto de fricção, né? Eu recebo muitas mensagens de várias pessoas contando da sua dificuldade de entender o ponto da embreagem do seu carro ou de fazer o controle de embreagem do seu carro. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu preparei as melhores dicas de controle de embreagem que vão fazer toda a diferença na hora que você estiver dirigindo. Bora lá aprender? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Então vamos lá, pessoal. Ó, a primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: o veículo só se movimenta a partir do momento que você alcança o ponto da embreagem. O que é o ponto da embreagem? O ponto da embreagem é a altura que você alcança quando você vai levantando o pé da embreagem. Aí você chega num determinado ponto ou numa determinada altura que o veículo começa a se movimentar. Eu não vou explicar lá dentro, né, tecnicamente, lá dentro do motor, o sistema de embreagem, o que acontece. Essa explicação é bem básica mesmo e bem simples para você entender. Você aciona a embreagem até o final, passa a primeira marcha e aí você vai levantando o pé da embreagem até chegar nessa altura que o carro começa a se movimentar. Muitas pessoas acham que essa altura é o momento que o carro fica parado. Não. Quando você começa a chegar no ponto da embreagem, o carro ele quer andar, ele quer se mexer. O que acontece é que quando você está numa subida, você acha esse ponto da embreagem e o carro ele não vai nem para frente nem para trás, exatamente por causa da força, né, da gravidade. O peso do carro joga ele para trás e a força, né, do ponto da embreagem vai jogando ele para frente, deixa ele estabilizado ali naquele lugar. Tá? Mas esse ponto, essa altura da embreagem é exatamente para fazer o carro se movimentar. Então a primeira coisa que você tem que fazer no seu carro, antes de qualquer treino que você fizer na rua, antes de você aprender a fazer rotatória, antes de você aprender a fazer conversão, antes de você aprender a dirigir na rodovia, no centro, é identificar essa altura. Porque em alguns carros, principalmente em carro de autoescola, você vai encontrar essa embreagem bem baixinha. Então quando você começa, vou mostrar até na câmera dos pés, quando você começa a movimentar ou a levantar o pé da embreagem, o carro já começa a se mexer. Só que em alguns carros não, em alguns carros isso pode demorar um pouquinho. Então você precisa fazer esse treino de você achar esse ponto. Então a primeira dica aí para você fazer um ótimo controle de embreagem e não ficar deixando o seu carro morrer toda hora, é você parar alguns minutos do seu dia para você identificar qual é a altura desse ponto. Então você passou a primeira marcha, abaixou o freio de mão, tá no plano, né, tá numa reta, você vai lá e vai levantando o pé da embreagem até o carro se movimentar. Quando você perceber que o carro começou a se movimentar, você não tira o pé da embreagem não, você deixa ele andando um pouquinho. Aí você percebeu que essa altura é exatamente a altura do ponto da embreagem do seu carro. É aqui que o carro começa a se movimentar. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: como vocês aprenderam lá na autoescola que a só levantar o pé da embreagem e o carro se movimenta, pode ser que não dê muito certo no carro de vocês, tá? Depende do carro de vocês. Por exemplo, se o seu carro tem embreagem alta, isso não vai acontecer com facilidade. O carro vai ficar morrendo toda hora que você tenta tirar o pé da embreagem. Então, você precisa entender que você vai alcançar esse ponto. Se esse ponto for um pouquinho mais alto, ele vai exigir que você use um pouquinho do acelerador, que você dê um toque no acelerador para que o carro possa se movimentar. Eu vou fazer nos pés exatamente como seria um carro com embreagem alta. Então eu tirei o pé do freio, o carro está no plano, eu vou levantando aqui, vou achar o ponto, né? Eu sei que meu ponto é lá em cima. Então olha o movimento que eu faço no pé do acelerador, né? Na câmera dos pés vocês vão estar vendo direitinho. Eu seguro um pouquinho, o carro começou a movimentar. Aí eu começo a acelerar antes de terminar de tirar o pé da embreagem. Isso é, se seu carro tiver embreagem alta. E aí a gente entra num ponto, né? Numa questão muito
eu vou dizer assim, é complexa, porque as pessoas elas estão questionando muito essa questão. Ah, mas e a tremidinha? Meu carro não tem tremidinha. Ah, eu sinto tremida no volante. Ah, eu sinto tremer a minha perna. Ah, eu escuto até um barulho. Eu vejo a marcha tremendo. Então tem várias coisas que as pessoas elas vão identificando quando você alcança esse ponto da embreagem. Pode ser que seu carro realmente não tenha tremidinha. E eu vou até compartilhar com vocês uma bestagem, né? Uma bestagem, como dizem por aí, que disseram um tempo desse aí nos comentários, que somente carro com carburador, né? Carro a carburador, de motor a carburador, que tem tremidinha, né? Então isso é uma mentira, não é verdade isso. O carro tem, só que você precisa sentir aonde que tá, como que é essa tremidinha no carro de vocês. Por exemplo, no meu carro, ele não tem o volante não treme nada. E tem pessoas que identificam no carro delas que o volante começa a tremer, ela sente a vibração no volante. No meu carro, no Renault, ele não treme, não sinto isso. Mas eu sinto na perna esquerda uma vibração diferente. Então quando eu chego nesse ponto, eu sinto como se a minha perna estivesse tensionando lá pra cima. Eu sinto uma vibração diferente. E isso faz com perceber que eu cheguei nesse ponto da embreagem. Só que acontece uma coisa, gente. Esse negócio de ponto, ele é só no começo. Porque depois você faz um movimento tão automático, tão natural, que você não fica mais procurando ponto para movimentar o carro. Você simplesmente entra, passa a marcha, vai levantando um pé e acelerando com o outro. Entendeu? Então isso vira automático. Isso é mais no começo, exatamente para você evitar de ficar deixando o carro morrer toda hora, tá? Porque aquela falta de coordenação motora do início acaba acontecendo isso. Então quando você perceber assim, Isa, meu carro não tem tremidinha, não treme o volante, eu não consigo perceber isso no pedal lá embaixo, como é que eu faço? Você precisa perceber outros indícios que o seu carro dá. Às vezes uma simples vibração, às vezes a marcha fica mexendo, então você começa a perceber. Como que você vai perceber? Tu vai pegar, vai passar a primeira, vai soltar o freio de mão, vai tirar o pé do freio. Aí quando você começar a sentir que o carro está se movimentando, você vai começar a perceber, peraí, o que ele está fazendo? Ah, ele está fazendo um barulho diferente. Ah, eu tô sentindo que a marcha tá dando umas balançadas. Tô sentindo uma leve vibração aqui. Então você chegou nesse ponto, no ponto em que o veículo se movimenta. Então para você fazer o controle dessa embreagem, para você aprender de uma vez por todas fazer o controle de embreagem, é importante que você identifique essa altura. Porque até mesmo na hora que você tiver numa ladeira, que você precisar reduzir a marcha, o que vai acontecer? Você vai precisar chegar mais rápido nesse ponto na hora de você reduzir ou na hora de você trocar a marcha. É mais ou menos assim, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Lá na câmera dos pés vocês vão perceber. O que eu faço? Eu vou chegar mais rápido na metade da embreagem, ou na altura da embreagem, desse ponto da embreagem, e da metade pra cima eu vou soltando um pouco mais devagar. Como se fosse assim, ó. Cheguei mais rápido na metade, e da metade pra cima eu vou soltando um pouco mais devagar. Tirei o pé da embreagem. É exatamente esse movimento que você vai fazer. Então como que você vai memorizar isso? Você tem que treinar. Ah, Isa, então eu chego mais rápido até a metade, até esse ponto, e desse ponto pra cima eu vou soltando mais devagar. Exatamente isso. Vou repetir de novo pra você. Segura aí, Dayana. Segura que tá balançando tudo, hein? Ó, vamos lá. Vai chegar mais rápido até a metade. Chegou. E da metade pra cima, ó, você vai soltando mais devagar. Então esse é o treino que você tem que fazer, tá? Você fez esse treino, acabou seu problema. Acabou o problema de controle de embreagem, acabou o problema de reduzir marcha, de trocar marcha na subida, porque você vai saber chegar mais rápido até essa altura, e dessa altura pra cima você vai conseguir soltar mais devagar. Nenhum movimento motor você consegue fazer naturalmente ou automaticamente sem você treinar, sem você dizer para sua mente que movimento que você quer que eu faça. Ah, é esse. Você treina, repete e a sua mente vai memorizando até você chegar num ponto igual a gente já dirige, sem precisar você ficar pensando, ah, cadê o ponto da embreagem? Não, você vai entrar dentro do carro, vai engatar a primeira marcha, você não vai ver mais nada, ó. Vai achar a metade e vai saindo, vai acelerando devagar. É assim que você vai fazer
automaticamente, tá bom? Mas primeiro você precisa treinar para você ficar bem craque aí nesse controle de embreagem. Gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Deixa pra mim aí nos comentários suas dúvidas, sugestões de outros vídeos. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.